Muito obrigado, gente. Vocês são muito legais, tá vendo? Fica até mais fácil dar aula assim, Cícero. O pessoal colabora. Para quem senta na fila da frente, eu não faço pergunta e ganha nota máxima. Então, ó, se você quiser sentar aqui na frente, já garante nota máxima na matéria e eu não faço pergunta. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Feliz Dia das Mães, a quem é mamãe, a quem é papai também. Que o Senhor nos abençoe, né? Dia especial, domingo do Senhor, domingo da ressurreição. Falei com ele, né? Aí vão falar que eu sou misógino, eu não gosto de mulher. Então, não, então, o domingo do Senhor, né? A gente se reúne para celebrar o nosso Deus que se fez homem, assumiu o nosso lugar na cruz, mas, mais do que isso, ele viveu de forma justa e nos oferece a justiça dele, né? Então ele trocou de lugar totalmente, não é isso, seu Valber? Nos deu justiça, hoje nós somos filhos amados de Deus, e ele assumiu o nosso pecado, e ele ressuscitou, nos deu o Espírito Santo, o Espírito de vida, que deu vida a Cristo, para a gente viver essa vida diferente, né? A vida do Senhor aqui no mundo. Deus nos tornou uma nova sociedade em Cristo. Essa é a próxima matéria, estou dando spoiler já, próxima lição, né? Mas o Senhor nos deu uma nova vida e nos tornou um novo povo, que vive para Ele. Somos nova criatura, né? Vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou, segundo aos Coríntios 5. Então é um privilégio, né? Hoje nós nos reunimos, não só a IBC, mas toda a igreja ao redor do mundo, né? Para celebrar o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei. E é por isso que a gente está aqui, né? Mas antes do culto, nós ainda não estamos no momento de culto, mas estamos no momento de reflexão na palavra de Deus. E especialmente nessa série, né, em Tito, Conduta Cristã é o assunto de hoje, né? Parte 2, já começamos semana passada com o Ricardo. E estamos estudando a carta de Tito, que nos ensina a ser uma comunidade cativante, como viver nesse mundo de maneira que o Evangelho seja visto por meio de nós e o mundo seja atraído, né, ao Senhor, ao Evangelho, a Cristo, por meio de nós. Então vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele que nos ensine mais um pouquinho, agora de manhã, nos ajude a refletir na palavra dEle, para nos preparar, né? Preparar o nosso coração, a nossa mente, para viver para a glória dEle. Não só no domingo, no dia da celebração, mas também de segunda a sábado, lá fora, né? É isso que a gente está estudando aqui. Então vamos orar? Pedir para o Diego, você ergue a voz aí, Diego, por favor, e ora para a gente, por gentileza. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por mais um domingo, onde temos a oportunidade de estar reunidos como igreja, Pai, para estudar a Tua palavra, para louvar o Teu nome, Pai. Te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Que a Tua palavra penetre em nossos corações, que o Teu Espírito age em nós através do estudo da Tua palavra, Pai. Que cada dia mais possamos ser mais parecidos com o Senhor. Nos ajude nessa caminhada e perdoe os nossos pecados, porque nós somos muito falhos. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, deixa a sua Bíblia aberta em Tito, capítulo 3. Como a gente está na parte 2, eu já vou aproveitar para reler os 2 versículos da semana passada. Então, Tito 3, de 1 a 3, nós vamos ler. Tito 3, de 1 a 3. Quem pode ler, por favor, bem alto? Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que
Obrigado, tia Lília. Então, semana passada a gente começou falando com o Ricardo, né, aqui, uma boa aula para a gente, uma boa reflexão para a gente, sobre a nossa postura diante da sociedade. Então, até aqui, Tito vem tratando, né, Paulo vem dando instruções a Tito de como ele devia trabalhar na ilha de Creta, especialmente com a igreja. Então, não era trabalho de Tito lidar com o governo, com leis, ele não tinha nada a ver com isso. Tito, você vai instruir a igreja. Então, primeiro, você vai estabelecer líderes conforme a palavra. Tito, você vai lidar com os falsos mestres que corrompem a palavra. Tito, você vai ensinar os homens, as mulheres, os jovens, os escravos, as famílias, a viverem conforme a palavra. E como nós, igreja, vamos nos portar diante da sociedade lá fora? Se nós vivemos de acordo com a palavra, como que o mundo vai olhar para a gente e pensar assim: ah, isso é ser cristão. Ah, isso é o que a palavra de Deus ensina. Ok? Então, como nós vamos viver lá fora, de segunda a sábado, e o mundo vai observar a gente e dizer: ah, isso é ser cristão. Porque olha só, olha aí no 2:10. Lembrem que a gente está numa sequência, né? Isso aí está dentro de uma sequência. A partir do verso 1. Você, porém, fale que está de acordo com a sã doutrina, a palavra de Deus, cujo tema central é o Evangelho. E aí sim, fale que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens, as mulheres, os jovens e os escravos. E por que, Tito, você deve ensinar essas pessoas? Olha o que está escrito no 2:10 aí. No finalzinho. Para que, assim, tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Então não é só no culto, não é só no louvor, não é só no tipo de música que você ouve, não é só no tipo de documentário que você assiste, série, blá, blá, blá. Em tudo, na forma como trabalham, na forma como lidam uns com os outros, em tudo, na forma como pagam seus impostos, em tudo, no seu lazer, em tudo. Tornem atraente o ensino. Então não é sobre nós. Ah, eu vou agir assim porque aí eu vou receber uma promoção no trabalho. Ah, eu vou agir assim porque eu vou ser um aluno melhor na escola. São consequências bem-vindas. Mas o foco, o alvo, é para que o ensino de Deus, nosso Salvador, ensino de Deus, nosso Salvador, que o mundo não conhece, se torne atraente. Uau! Então, eu lembrei da minha conversão. Eu falava para o Fabiano, assim, eu falava na minha mente, né, o Fabiano pregando o evangelho para mim, eu falava assim: eu quero o que ele tem. Então, para que torne atraente o ensino de Deus, eu quero o que esse povo tem. Sabe o que falta na minha vida? O evangelho. Lógico que esse é o nosso desejo, né? Esse é o nosso alvo. Agora, pode ser que eles nos rejeitem, nos persigam, e aí é uma consequência desse mundo caído, né? A gente está no mundo mau, né? Mas, enfim. Então, como nós vamos viver em sociedade? Estou continuando o estudo da semana passada, tá bom? De maneira que o evangelho se torne atraente lá fora. E aí, é importante lembrar que Tito está em Creta. Capítulo 1, verso 12. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Essa era a sociedade de Creta. Era uma sociedade boa para se viver, ética, pessoas bem educadas, que promovem o bem-estar de todos, que trabalham em conjunto em prol do bem maior da sociedade. É isso? Não. De novo, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Quem era assim? O texto está dizendo: os
cretenses. Então pensa assim, o crente morando em Creta, o vizinho dele é assim? É. O coleguinha da escola do filho dele é assim? De maneira geral, tá bom? É a cultura local. Você sai na rua com seu carro para dirigir, eu sei que eu estou cometendo um erro de cronologia aqui. Como que são os outros motoristas? São assim. Como que são os governantes? Como que são os guardas de trânsito? Os policiais federais? Militares? E os bandidos? Cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Essa era a cultura. E aí, Paulo fala, Tito, 3:1, lembre a todos os crentes, lembre a todos os cristãos, que se sujeitem aos governantes, às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Eu sei que vocês vivem nessa sociedade má, corrupta, que não está nem aí para vocês, mas vocês vão viver assim. Estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. E aí na quinta-feira, né, teve um comentário de uma irmã, não a estou vendo aqui no momento, ela falou assim, em vez da gente ficar perdendo tempo discutindo sobre decisões políticas, e discutindo um com o outro sobre como o político tinha que agir, a gente podia estar fazendo coisa para o bem da sociedade. E aí o contexto do argumento dela era as tragédias do Rio Grande do Sul, né? Eu falei, você foi certeira, porque diz aqui, submetam-se às autoridades, aos governantes, e estejam prontos a gastar energia no que é bom e proveitoso. Fazer tudo que é bom, fazer tudo que é bom, e não caluniem ninguém, sejam pacíficos, então não é para ficar brigando e discutindo. Ah, mas se fosse o governo anterior, mas o problema é esse governo. Ah, mas e você votou no fulano ou no ciclano. Vamos fazer algo. Por que a gente não gasta energia no que é proveitoso? E aí eu gostei do argumento daquela irmã. Falei, puxa, você foi certeira, moça. Muito bom. Tá certo, gente? Aí, mas Tarcísio, eu sei, né? Esse assunto é difícil, levanta questões, aquece o coração, no mau sentido, né? Inflama o coração. E Paulo continua, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. É isso que você deve ensinar à igreja, Tito. A igreja cristã, para que dê um bom testemunho do Evangelho, ela precisa agir assim. Ela precisa pensar assim. E aí, a pergunta que fica é, como? Paulo. Mas olha só, Paulo, é porque você não sabe como que é o meu vizinho, é porque você não sabe como é que é a escola do meu filho, é porque você não sabe como que é meu chefe. Se você soubesse, Paulo, você não estava falando isso, Paulo. Eu sou um bom funcionário. É ele que pega no meu pé. O problema é a autoridade, é a lei. Essa lei, cara, ela me prejudica. Paulo, eu preciso falar, eu preciso gritar e me manifestar. E aí, eu sei, a gente falou disso semana passada, né, Ricardo? Nós não somos passivos, aceita tudo, nós não idolatramos o Estado, nós não somos capachos dos nossos vizinhos e concidadãos, não somos, mas nós somos servos, tá bom? Nós fazemos com intencionalidade. E aí, eu posso recorrer nos meios lícitos, pela motivação certa, do jeito certo, com o propósito certo, tudo bem, mas me parece que as ênfases e as repetições aqui apontam para um coração tendencioso a essas coisas, né? A insubmissão, a maledicência, ao espírito contencioso, briguento, a tratar os outros com parcialidade. Não, esse eu trato bem, porque
porque torce para o mesmo time que eu. Aquele eu vou tratar mal. Ou tanto faz. Tá certo, gente? Parece que há uma tendência no coração humano, né? Então, mas, puxa, e aí? Como que eu faço para agir desse jeito, né? Como que eu vou me submeter a uma autoridade assim? Como que eu vou amar um vizinho desse jeito? Um colega de trabalho, um chefe, um empregado? E aí, Paulo, muito certeiro, né? É o Espírito Santo, né? Usando Paulo. Verso 3 diz assim: houve tempo em que nós também éramos. Houve tempo em que nós também éramos. Então, meus irmãos, eu queria convidar vocês a refletirem sobre o verso 3, né? Pensando em que nós fomos chamados para ser sal e luz nessa terra, a demonstrar verdade. Eu defendo a verdade com graça, com sabedoria. Então, como que eu faço isso? Você vai fazer lembrando, a proposta dessa lição é lembrar, e aí o Hernandes Dias Lopes coloca, né, na segunda página do boletim, está aí. O apóstolo Paulo, tendo tratado dos preceitos éticos e sociais nos versos 1 e 2, agora dá a fundamentação teológica para um comportamento adequado na vida pública. Atenção! A nossa correta relação com as autoridades e as demais pessoas é consequência da nossa correta relação com Deus. A nossa relação horizontal, aqui sou eu. Então aqui está o meu próximo, né? Então aqui está uma autoridade, aqui está o meu vizinho, meu cidadão, minha relação com as pessoas, vocês não estão vendo aí, né? Tem tudo a ver e é um resultado da minha relação com Deus. Tá bom? Não dá para desenhar Deus, né? Então, eu fiz um triângulo, depois eu fiz três círculos e um círculo em volta, mas enfim. Relação com Deus. Vou escrever aqui para causar menos... Ok? A minha relação com o próximo tem tudo a ver com a minha relação com Deus. E é por isso que Paulo começa dizendo: houve tempo em que nós também éramos. Se essa autoridade, esse seu vizinho, colega de trabalho, coleguinha do seu filho, são assim, lembre-se que um dia nós fomos. Ok? Nós também éramos. Éramos o quê? E ele começa. Aliás, deixa eu terminar de ler o Hernandes Dias Lopes. A obra de Deus, por nós, em nosso favor, e em nós, pavimenta o caminho para a obra de Deus por nosso intermédio. Então, se eu quero viver a vida cristã de forma que o Evangelho seja visto, o ensino de Deus, nosso Salvador, eu preciso lembrar que eu fui salvo. Como que eu trato o pessoal lá fora? Lembrando que eu fui salvo. E eles ainda não foram e precisam ser. Joia? Joia? Porque eu quero tornar atraente, não a minha... Olha como eu sei, eu votei no cara certo. Olha as decisões que eu tomo, Cícero. Eu sou um marido excelente. Não, cara. Olha o Deus que eu sirvo e me torna um marido excelente. Olha o Cristo que me tirou das trevas e da lama e me tornou um pai melhor. É assim que eu faço, né? Nós fazemos. Então, a nossa obra, a obra de Deus por nosso intermédio no mundo, ela é pavimentada pela obra de Deus em nosso favor e em nós. Ok? Então vamos lá. Nós também éramos. Nós éramos o quê? O que o texto diz? Insensatos, desobedientes, e vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Nós vivíamos, Paulo incluso, Tito também, na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Então aqui, Paulo descreve, nós éramos assim. Lembrem-se disso. Membros da IBC, lembrem-se disso. Nós éramos assim. Não tínhamos
relação com Deus, éramos insensatos. Nós éramos cegos no nosso entendimento. Quem pode ler, por favor, e rapidinho? 1 Coríntios 2, 10 a 16. 1 Coríntios 2, 10 a 16. Olha uma descrição aí que Paulo dá. Paulo enviando carta aos Coríntios, né? A respeito de nós antes da conversão. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Obrigado, Cícero. Texto um pouquinho longo, difícil, mas o finalzinho explica bem. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, nós temos uma mente esclarecida pelo Espírito. A palavra se repete, né? Foi o Espírito de Deus que nos esclareceu, que nos iluminou, abriu os nossos olhos para que a gente entendesse as coisas de Deus. Entendesse esse mundo a partir da visão de Deus, não a nossa opinião, não a nossa convicção, nosso entendimento, nossos sentimentos. Deus nos esclareceu. Nós ignorávamos a Deus. Esse éramos nós. Mas pelo Espírito, hoje, nós entendemos melhor as coisas. Então, Paulo está dizendo, nós éramos, Tito 3,3, nós éramos insensatos. A nossa mente não funcionava direito. O nosso coração estava desajustado. Meu raciocínio não funcionava bem. Meus sentimentos e emoções não funcionavam direito, não eram direcionadas para a direção certa, no tempo certo, no tom certo. Estava desajustado. Os nossos compromissos e valores distorcidos. Ah, mas você não sabe que o meu vizinho defende inversão de valores. Ele diz que ele é pai de pet. Eu também diria, se eu tivesse a mente dele, ainda. Graças a Deus que eu não tenho. Entenderam? É bom trazer para a aplicação, assim, para a prática. Ah, mas aquele rapaz que usa cabelo rosa e não sei o quê, e no Twitter fala isso e aquilo, e defende isso e aquilo. Eu também defenderia, Vitor. Se Deus não me preservasse, não me iluminasse, eu defenderia as mesmas coisas. Aqui, ó. Eu era insensato. Entenderam? Estão entendendo? Como que eu vou olhar para esse juiz federal que votou a favor daquilo e daquilo e daquilo? Você vai olhar com compaixão. Porque você também seria, votaria, faria, se você tivesse a mente dele. Graças a Deus que você não tem mais. Houve tempo em que nós também éramos insensatos. É o que Paulo está dizendo. A gente precisa refletir sobre isso. Paulo está falando, Tito, lembra a igreja, que eles só são igreja. E eles só vivem como vivem.
capengando, mas está no caminho. Porque Deus esclareceu. Foi Deus que esclareceu, que deu algum entendimento. É claro que a gente ainda luta com o pecado, né? Mas se a gente entende alguma coisa, segundo as Escrituras, é porque Deus esclareceu. Fala, Cícero. Quer o microfone? Quando Deus age na vida de Paulo, ele está indo perseguir os crentes, né? Então ele está falando, acho que dá para a gente pensar nessa ideia. Esse era aquele que ia lá, pegava os crentes, levava para serem mortos, e fazia aquilo entendendo que era a coisa certa. Então, e quando a gente vê o relato que ele faz em Tito, no capítulo 1, que ele fala dessa incredulidade, do que ele fazia, com toda a força, todo o afinco, e a graça de Deus transformou a vida dele. E ele mudou tudo. Muito bom. Salva a pecadores, dos quais eu sou o pior. E aí Paulo fala, agora eu sou devedor a gregos e a judeus. Ele se vê como alguém pequeno. Puxa, agora eu devo algo ao meu vizinho que pensa daquele jeito, ao governante. Eu devo algo, né? Por favor. É só uma informação Quer o microfone? do texto. Vai. Não está gravando, né? Está gravando. Vai. Sensatos, a palavra sensata, prudente, né? Ela vem sendo repetida até aqui o tempo inteiro, né? Vai falar dos líderes, dos homens mais velhos, das mulheres ensinando as mais novas, do jovem, né? Então ele vai repetir, é sensato, tem que ser sensato, e aqui, olha só, vocês também eram insensatos, não? Algo está sendo acendido aqui, né? Essa maneira de pensar que é incoerente com a palavra, que não é reflexiva, que não é... Cara, olha só o caminho que está seguindo ele, isso não faz o menor sentido, mas o coração leva nessa direção. Sim. Mas, cara, não faz sentido, agora vocês estão tirados da insensatez para a sensatez. Vivam de maneira sensata, não sejam insensatos. É uma palavra que tem uma importância na carta. Isso. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Nós éramos insensatos. Não somos mais. Agora devemos agir com sensatez. Como é agir com sensatez? Submetam-se às autoridades e aos governantes. Tratem todos com amabilidade, mansidão. Estejam prontos para agir e fazer tudo o que é bom sempre. Isso é agir com sensatez. Lá fora. Lá fora. E aí, olha, eu lembro, vem um monte de texto assim, né? A esposa não deve debater com o marido, que é uma autoridade. Mas, por seu exemplo, convidá-lo à obediência. Ou de volta à obediência, a gente não sabe, né? Mas a ideia é uma autoridade que não obedece a Deus e faz tudo o contrário. Eu vou me rebelar. Não, você não vai se rebelar, você vai se submeter. E agir diferente. E no tempo certo, no tom certo, da maneira certa, talvez sugerir a essa autoridade, olha, ministro, o senhor fez um voto lá na Câmara para essa lei. Eu gostaria de sugerir uma outra oportunidade por causa disso. Quem sabe ele lê o seu e-mail e fala, puxa, esse cidadão aqui tem razão. Entendeu, gente? Então nós vamos usar da sensatez, né? E mais, vamos lá. Insensatos, a hora está passando. E desobedientes. 3, verso 3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. E aqui a desobediência tem a ver com desobediência. A nossa insensatez nos impedia de ser obedientes a Deus. Tá bom? Romanos 8, 5 a 8 vai falar isso. Não precisa ler, vamos para a gente caminhar aqui. Mas vai falar que nós não nos submetíamos à lei de Deus, nem queríamos, não amávamos, não nos importávamos com a lei de Deus. Só que vai além, né? O texto está falando que nós éramos desobedientes dentro do contexto. Então, desobedientes às autoridades, desobedientes aos pais, porque fala para o jovem.
talvez aqui, extrapolando um pouquinho, desobedientes até à nossa consciência, porque o ímpio, quem não conhece a Deus, também tem uma consciência, tá bom? A gente sabe disso, só não lembra, esquece. Eles têm uma consciência. Por isso que mandar o e-mail para o ministro ímpio é válido. Vai que a consciência dele pesa e ele muda de opinião sobre aquela lei. Mas o ímpio, ele cala até a consciência dele. Porque ele é insensato. E ele não se submete, nem à própria consciência. Ele pode, vez ou outra. Ele ainda é a imagem de Deus, né? Ainda tem algo de bom nele. Mas, por causa da sua insensatez, a tendência é que ele seja desobediente. Só que Paulo está falando de nós. Nós éramos assim. Nós vivíamos assim. Insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados. Então, Paulo usa aqui 2 termos passivos, né? Na voz passiva. Nós sofríamos, nós tínhamos uma doença, por assim dizer, uma corrupção interna. Nós estávamos enganados no nosso entendimento, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração. Nós nos enganávamos. Não, eu estou fazendo o certo. Eu estou falando isso, Cícero, do jeito que eu estou falando, porque eu estou certo. Mas você não sabe que você está enganado. E aí, como que você sabe que você está certo? Então, enganados, desesperadamente corrupto, quem o compreenderá? Jeremias 17, 9. Esse é o meu coração, Diego. Essa era a minha tendência antes de Cristo. Mas agora eu tenho o Senhor. Jeremias 17, 10 vai falar, eu sou o Senhor que sonda os corações. Mas agora eu tenho o Senhor. Eu posso agir não de acordo com o meu coração, mas de acordo com o que o Senhor diz para eu agir. E aí sim, eu vou fazer o certo. E qual que é o certo? Submetam-se às autoridades, estejam prontos a fazer tudo que é bom. Ai, eu queria razão para continuar postando aquilo no Twitter. Mas Deus não deixa. Submetam-se. Submetam-se. Eu queria razão para tratar aquele meu vizinho daquele jeito. Submeta-se. Você não tem razão. A sua tendência era agir assim. Agora você tem sensatez. Então ame, seja manso, pacífico, amável, mostre mansidão. Joia. Vivíamos enganados e escravizados. E ele fala escravizados a 2 questões aqui, paixões e prazeres. E aí, vamos ler Jeremias 2,13? Abre rapidinho. Jeremias 2,13. É um texto que a gente não costuma lembrar. Jeremias é um livro grande. É bom, é gostoso de ler, mas é grande. E aí, é do Antigo Testamento, está no tempo dos profetas, eu não sei bem interpretar, não sei qual era o contexto, então eu não leio com tanta frequência. Eu gosto de ler Gálatas, mais fácil. Mas olha o que Jeremias tem para nós, né? Por que o povo de Israel se perdeu a ponto de ir para o exílio? É isso que Jeremias está falando. Esse era o contexto de Jeremias. Por que o povo de Deus se perdeu e viveu como se fosse Canaã, a ponto de Deus ter que entregá-los ao exílio, à escravidão para os inimigos? Jeremias 2,13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Vou ler de novo. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, que não, as cisternas rachadas, que não retêm água. O que acontece com alguém que larga a fonte de água e cava a cisterna rachada? Ele trabalha, dá sede.
mas a cisterna não guarda água. Aí o que ele faz, Cícero? Tenta cavar mais um pouquinho. A sede aumenta. Aí ele vai se esforçar mais, vai cavar. Não, não é nesse lugar, em outro lugar. E a sede está aumentando. E ele está se esforçando. Deus está falando, e vocês só se afundam. Para usar a mesma ilustração. Vocês estão se afundando num trabalho sem fim, que não satisfaz. E vocês só precisavam voltar para mim e beber da fonte. Só isso. Então, Paulo está falando para Tito. Tito, lembra eles que um dia eles também confiavam na sua própria insensatez? Lembra eles que nós éramos assim, Tito. Que sem Cristo a gente vivia buscando realização, sucesso, bem-estar e paz e alegria longe de Deus. Por suas próprias convicções, nos seus próprios candidatos, que são reis humanos e falhos. Lembram de Israel? Nós queremos um rei. Ah, é? Aí vocês estão negando o rei de vocês, que é Deus? Tá bom, toma Saul aí. É esse que a gente queria. Altão, fortão. Nos representa. Ele sim, o povo falou para o Saul, né? Ele sim. Deus está falando. Vocês estão cavando cisterna sem água. E aí vem Jesus, o Messias. Essa cena do The Chosen é bonita pra caramba. Eu sou a fonte da água viva. Eu, o Messias, para a mulher no poço, né? Eu, o Messias, vim e estou aqui diante de vocês. O Pai quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não é na religião, não é na política, não é na sua própria convicção, não é nos filósofos, não é na psicologia, não é na ciência, não é em Deus. É em Deus. Vocês vão encontrar água viva, João 4,14, e vocês vão encontrar o pão da vida, João 6,35. Está no boletim. Então nós éramos escravos das nossas paixões, essa sede insaciável, é a palavra aqui, cobiça. Eu quero, mas não acho. E quando acho, acaba e eu quero mais. Isso é a cobiça. Deus está falando, vocês eram escravos disso, mas não são mais. Por que que o seu vizinho age como age? Porque ele está cavando uma cisterna. A pergunta é, vocês ainda estão cavando cisterna? Ricardo, a gente ainda está cavando, buscando satisfação e alegria? Ou a gente já encontrou em Jesus? Então por que você está brigando com o seu vizinho pela razão? Não, mas eu estou certo. Porque se, não, vem cá, senta aqui. Eu vou te provar por A mais B que você está vivendo errado. Aponta ele para Jesus. Olha só, Jesus viveu certo. E Jesus tem toda a justiça, toda a bênção, o amor do Pai. E aí ele trocou de lugar contigo. Recebeu o seu pecado. E claro, gente, eu posso trabalhar para convencer. Falei para vocês do e-mail para o ministro, né? Vamos mandar e-mail para o ministro, vamos mandar. Mas olha só. E se ele não atende? É ele com a consciência dele diante de Deus. A minha esperança, a minha alegria, a fonte de água para mim, não está no horizontal. Está no vertical. Por meio de Cristo. Eu não sou mais escravo da minha paixão. Eu estou satisfeito em Deus. Ele é a fonte de água viva. Ok? Então vivíamos assim. Comentários? Está fazendo sentido? Por favor, me ajudem. Está fazendo sentido? Pelo menos, vocês estão comigo aqui? Vivam assim na sociedade. Tarcísio, mas você não sabe como que é. Eu não sei mesmo não, eu não estou lá. Você sabe, eu não sei. Mas Deus sabe. E o Deus que sabe, se fez homem, viveu debaixo de opressão, desprezo, depois foi negado, abandonado, torturado e morto, para poder te dar acesso de volta à fonte.
e prometeu eternidade nesse estado de graça. E aí, ainda vai brigar com o seu vizinho? É isso que Paulo está fazendo a gente lembrar, né? Lembrem-se como vocês eram. Vocês eram. Nós éramos. Eu, Paulo, Tito também. Todo crente um dia foi assim. Vivíamos nas paixões, escravos, e Deus nos libertou. Tem uma ilustração engraçada no Antigo Testamento, em Números, né? Quando eles estão no deserto, indo para a Terra Prometida, e eles falam assim, ai, que saudade dos pepinos. Peraí, dos melões e como é que é o outro lá? Alho poró. Camarada, você está indo para a Terra Prometida com Deus, você foi liberto de escravidão e opressão, e agora você está sentindo saudade daquele tempo. Insensatos. Ai, ai. Esses somos nós, gente. Seu Valber, pastor Valber, por favor. Eu acho que a questão aí é obedecer para compreender e não compreender para obedecer. É? Essa é a ideia que Paulo queria mostrar. Muito bom. Eu não preciso entender todos os detalhes, né, seu Valber? Não preciso entender. É pastor Valber, me perdoe. É que eu vejo o cabelo branco, já vem Senhor na frente. Pastor Valber. Eu não preciso entender todos os detalhes. E você também não precisa concordar com o que você está vendo. Tá bom, gente? Estou sendo honesto e sincero, dou com o meu coração. Mas você precisa se submeter, né? Obedecer a Deus. É isso aí. E aí o Agostinho de Hipona, né? Um pai da igreja, ele faz essa oração, né? Refletindo sobre Deus, sobre a divindade de Deus, e ele fala, fizeste-nos, está no boletim, na página, deixa eu ver se eu acho aqui, na página, em cima do tópico 4 aí, se tivesse página, seria a página 6, em cima do tópico 4, o Agostinho de Hipona, né, um pai da igreja, ele falou, fizeste-nos para ti, está falando para Deus, né? E inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Descanso, repousa. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aliás, esqueci do e acharei descanso, é o principal, né? Vinde a mim, vocês estão cansados, e acharei descanso. Para a sua inquietação interna. E achareis descanso. Jesus falou isso, né? Ok, gente? Então, que horas tem? 47. Houve tempo que nós éramos insensatos, por isso desobedecíamos, estávamos enganados pelo nosso coração, escravizados às nossas paixões e prazeres, buscando prazeres para satisfazer. E aí Paulo avança, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. E aí eu sei que muitos de nós aqui cresceram na igreja. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Então tiveram uma boa educação, sempre foram cidadãos decentes, se casaram, tiveram filhos, isso é bom. Então talvez você diga assim, eu não era assim. Maldoso, perverso, buscava o mal dos outros, não fazia coisas para o mal. Eu queria o bem, aí no meu caminho para buscar o bem eu pecava e caía. Mas eu não era mal assim. Tudo bem, eu entendo. Mas o potencial você tinha. O potencial você tinha. Talvez você não fizesse o mal publicamente, ou um mal muito terrível. Nunca matei, nunca fumei, nunca bebi. Tudo bem, eu entendi. Mas se você olha ao redor, não é difícil ver pessoas vivendo assim. Não é isso? Gente que vive promovendo o mal. Não é difícil, só você ligar a televisão e assistir o documentário um pouquinho. Aliás, eu soube, né? Fiquei triste demais. Uma tragédia acontecendo no sul, aí as pessoas se ajudando,
Aí helicóptero, barco, e vamos lá, vamos ajudar, e vamos levar para abrigo. Puxa vida, que coisa boa, né? Que coisa bonita de se ver. Gente, aí você fala assim, não é maldade. Ah lá, o ser humano é bom, né? Só que aí lá no abrigo tem abuso sexual. Eu falei, que isso, cara? Aí nas casas, enquanto o pessoal está indo com o barco ajudar o outro, que está quase morrendo, está lutando para preservar a vida, aí vem o outro com outro barquinho e te assalta e rouba. Que isso? Que coisa louca! Maldade. Maldade. De onde brota essa maldade? De onde sai essa maldade? Do coração. Do coração humano. São seres humanos. Quem está fazendo isso não são animais, são seres humanos. Maldade. É um texto muito atual. Atual. É muito atual, a gente vive isso todo dia e não precisa ir muito longe. A maldade dos nossos corações estão atormentados, né? E eu acho que a gente precisa estar lendo, estar vivendo o Evangelho. Sim, Senão a gente não vai conseguir. sim. Ô, Tarcísio, Por favor, Diego. ele fala vivendo em malícia e inveja também. Isso. Malícia e inveja. É interessante a gente olhar para a motivação do nosso coração Isso. antes disso. Isso. Até mesmo para as boas obras. Eclesiastes fala muito disso, né? Eclesiastes fala muito. Todo trabalho e a destreza em boas obras vem da inveja que a pessoa tem do próximo. Legal. Bem lembrado. Até mesmo a gente não praticando esses atos piores, dizendo assim, assassinato e tal, a gente também, questão do trabalho, de querer alçar uma boa carreira, Isso. motivado por Muitas vezes. Diego lembrou de Eclesiastes, que fala que o trabalho do homem, em grande medida, ele é alimentado pela competição, pela inveja do que o outro tem. E o texto está falando aqui, né? Nós vivíamos na maldade e na inveja. Então, no coração, a gente pratica essas coisas. Apesar de do lado de fora a gente dar um sorrisinho, disfarçar, no coração a gente está fazendo assim, né? E até os ímpios, Até os eles ímpios. têm vislumbres disso. Isso. Eles conseguem identificar, eles têm literatura, principalmente na parte financeira, Aham. que aborda esse tema. Né? Sim, sim. Tudo é feito por inveja, Isso. você competir com o próximo. Isso. Existe uma competitividade sadia, né, tia Lília? A gente fazia esporte com os adolescentes, gincana, lá nos adolescentes. Era legalzíssimo, era bom, promovia o crescimento geral, né? Agora, tem competição que é maligna, é do mal mesmo, né? É um passando por cima do outro, destruindo o outro para sobressair. Nem precisava da tragédia do Sul para dar atualidade ao texto. Isso, O nosso coração atualiza o texto. é isso aí. Muito bom, pastor. O nosso coração, né? Não mudou. Não mudou. Ok, gente. Então, esses éramos nós. E aí, chega no fim da ladeira. Então, Paulo começou falando... Eu não desenhei mais, né? Cadê a caneta? Ah, obrigado. Então, Paulo começa falando da insensatez em relação a Deus. Por isso, desobediência é insensatez em relação a Deus. Por isso, desobediência em relação a Deus e às autoridades constituídas, civis, pais, a própria consciência. Então, ignorávamos a Deus, né? E aí também vivíamos na maldade e na inveja em relação aos outros. Lembra? Ó. E aí o que acontece com os relacionamentos? Insensato em relação a Deus. Desobediente. Escravo das minhas paixões, eu, e nunca satisfeito. Vivo em maldade e inveja, querendo o que o outro tem. E aí, o fim é que nós nos tornamos detestáveis e odiosos, né? Odiosos e odiando. Então era guerra. Aí, o meu relacionamento com... Ei, não, peraí. Ah, esse aqui é o crente. O meu relacionamento com o próximo está destruído. Eu lido mal com ele, eu trato ele mal, eu o desprezo no meu coração. Aí o crente responde bem. Né?
Mas a nossa tendência, o mundo, né, olhando para o mundo, esse é o resultado. Aí o Hernandes Dias Lopes fala, nós éramos guerras civis ambulantes, né? Sem Cristo. Por que a gente está falando isso toda hora, né? Porque nós não precisamos continuar sendo. Nós temos o Senhor, temos a mente de Cristo, podemos nos submeter às autoridades, podemos estar prontos a fazer tudo o que é bom, podemos tratar todos com verdadeira amabilidade sempre, com humildade em todo momento. Hoje a gente tem o Senhor, né? Hoje a gente tem o Senhor. Então, gente, como que termina o texto, né? Aliás, o texto terminou. A sequência, lê só a primeira palavrinha que está na sua Bíblia aí, no verso 4. Mas, quem mais é? Mas, é tudo mais? Não, verso 4. Tito 3, 4. Qual é a primeira palavrinha? Mas, porém, contudo, todavia, uma conjunção adversativa. Nós éramos assim, mas, e aí o texto vai continuar falando, Deus fez algo por nós. Então, quando a gente lê esse texto, qual que é o desafio? O que Paulo quer que a gente faça? Quando você se vê em dificuldade de se submeter às autoridades, ainda que você não concorde com elas, quando você se vê em dificuldade de amar o seu vizinho, o flamenguista, o vascaíno, o inquilino, o chefe, você se vê em dificuldade de amá-lo, como que você faz? O meu marido, né? Aquela mala, a minha esposa, hoje é dia das mães, vou ficar só no marido, aquela mala, como que você faz? Aí o desafio é, volte para Galileia, né? O ponto 5. Volte para Galileia. E eu vou terminar só lendo o finalzinho. Lê em casa, se você não leu ainda. Paulo nos desafia a fazer o seguinte, relembrar a nossa indignidade diante de Deus. Não devíamos ser aceitos por Deus. Não tinha nada em nós que sugerisse algum valor, algum mérito, mas Deus fez algo por nós. Deus nos capacitou a fazer isso aqui. Éramos assim, mas por Deus, esse é a próxima lição, né? Então relembre de onde você saiu, de onde Deus te tirou. Lembre do coração que você tinha e que Deus transformou. Lembre da mente corrompida, distorcida, insuficiente. E aí Deus te esclareceu. Para quê? Para que quando você lidar com pessoas que estão vivendo na sua insensatez, desobediência, engano, escravidão, paixões e prazeres, maldade e inveja, detestáveis, de fato, você seja verdadeiramente manso para com todos, sempre. Amém? Esse é o desafio. Vamos terminar. Alguém tem algum comentário? Por favor. Não. Uhum. Sim. Isso. Isso. Então, nós somos brasileiros. Nossa Creta é Macaé. Nossa Creta é o Brasil. Nós estamos numa comunidade hoje. Há uma globalização. Há princípios globais que tem. Peraí,
Dona Nadir, quando era menina. O que houve? A creta dela tem alguns valores. Então, Paulo, quando ele menciona essas características, ele está apontando coisas que ele está tratando naquela igreja ali. Legal. Né? Então, a nossa creta hoje está oferecendo para a gente alguns valores que a gente está indo vivendo como se aquilo fosse uma verdade. Mas Cristo tira a gente disso. Aí restaura os valores de família que a sociedade está pregando diferente. Sim. Né? Então a nossa creta está oferecendo algumas coisas que hoje a gente está precisando tratar. A gente está precisando tratar mais forte com a questão de homem tem que ser homem. Talvez não fosse um assunto para eu ficar tão preocupado há algum período atrás. Sim. Mas hoje é. Sim. Hoje é. Mas olha só, até hoje talvez eu vou falar um pouco mais sobre como que é. Ele é homem, ele é casado, ele tem esposa e tudo mais, mas olha a maneira como ele fala, o timbre de voz. Hoje, eu falo com Abner, hoje eu tenho que olhar para isso e falar, cara, você vai ter que tomar cuidado com seu cabelo, você vai ter que tomar cuidado. Por quê? Porque a creta de hoje está trazendo uns valores e eu vou ter que cuidar disso aqui. Isso. Que a minha comunidade hoje, Isso. que vê você mais ou menos com o cabelo quase rosa, né? Vai dizer assim, você concorda com a gente, cara? Que legal. Opa, a minha creta hoje tem valores que como crente hoje, eu preciso manifestar uma diferença. Então, Paulo levanta características próprias, muito particulares ali, para que eles olhassem e falassem, os meus cretenses, né? Os meus irmãos de comunidade vivem assim, mas eu fui tirado de lá. Dessas coisas aqui em particular, eu lembro que eu estava lá. E aí ele me tirou, né? Então, eu estava lá. Deus me tirou. Como que eu olho para eles? Esse é o desafio. Como que eu olho para eles agora? Desprezíveis. Não quero nem relação. Não vou nem comer com eles. Mas Jesus comia com gentios, com publicanos, não com cabelo rosa, mas para dizer, existe vida fora do cabelo rosa. Existe vida, bênção, graça, fora desse sistema aí, que vocês estão passando fome e sede. Vem para cá, deixa eu te apresentar um povo diferente, vamos lá na igreja. Não é isso? Não é isso? Eu não vou me deixar levar, né? Hoje eu tenho sensatez. E aí eu amo, eu trato com humildade. Amo em Cristo, tá bom? Amém? Vocês estão me entendendo, né? Eu olho para eles com humildade. Graças a Deus que eu não estou lá. Nem quero voltar, mas eu quero tirar eles de lá, pela graça. Para que torne atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Vamos orar para tomar café? Senhor, obrigado por esse tempo de reflexão com os meus irmãos. De fato, Deus, eu me sinto pequenininho para expor a Tua palavra, qualquer porção dela, mas um texto tão rico, tão cheio de lições. Deus, que o que foi exposto aqui nos encha de coragem para testemunhar do Senhor lá fora, de alegria no Senhor, que não nos permita atrair pelas falsas paixões lá de fora, de onde o Senhor nos tirou. E convicção de que é o Senhor quem está fazendo a obra, por nós, em nós e por meio de nós no mundo. Usa-nos, ó Deus, para a Tua glória, nesse mundo mau. E volta, Deus, restaura esse mundo mau, instala aqui o Teu reino, onde viveremos para sempre diante do Senhor, sem pecado. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.